se encontra aqui no escritório do Dr. Hablich, no centro de Tramandaí. Há pouco nós estávamos na praia, conversando com você que está do outro lado aí, falando sobre os direitos do consumidor e que a gente estaria aqui no escritório do Dr. Hablich, dando continuidade, né, às curiosidades, o saber, né, o conhecimento que você tem que ter sobre os seus direitos. Falando com o Dr. Hablich aqui hoje, terça-feira, ele falou, bueno, vamos dar uma comentada sobre os problemas, direitos de herança, né, de família, né, doutor? Os problemas que às vezes tem, morre o dono da família, né, o pai, aquele que administra toda a família, ou até mesmo a mãe, e tem os direitos, né? Tem terra, tem casa, tem apartamento, tem uma fazenda, tem uma chácara, tem meia dúzia de boi, e a gente não sabe como é que vai ser. Quem é que tem direito, quem não tem, porque o que acontece? Morre também 2 ou 3 filhos. Agora, o Dr. Hablich vai explicar isso aí direitinho para você, né? Para você ficar sabendo como é e como não é. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia aos leitores e ouvintes do Dimensão. Então, assim, esta questão realmente, infelizmente, não há quem não passe por isso, né? As famílias todas chegam um determinado momento em que algum familiar seu, seja pai, irmão, seja lá o que for, acaba falecendo. E aí eles chegam naquele momento em que tem que regularizar os bens. Então, assim, o primeiro ponto que a gente vê, que a gente assiste bastante, as dúvidas, é naquele ponto onde quem vai abrir o inventário. Porque, assim, determinada pessoa faleceu, a sucessão está aberta, né? Com o falecimento abre a sucessão. O que é a sucessão? São os bens que aquela pessoa tem para distribuir aos herdeiros. Então, muitas vezes, é muito comum, os filhos não abrem um inventário, não vão ao fórum, não vão abrir o processo de inventário, já aberta a sucessão, porque já faleceu. O correto, segundo a lei, é 60 dias, a obrigação, mas geralmente não cumprem isso. Porque ficam assim meio receosos, não dá aquela disputa, coisa e tal. Isso é errado, isso é um entendimento errado. O correto, o legal faleceu o pai, a mãe, o tio, seja lá quem for, um daqueles herdeiros, ele tem além do direito, ele tem o dever de abrir o processo de inventário em 60 dias. Né? E muitas vezes não fazem. Aí lá, passou 1 ano, 2, 3, coisa e tal, aí um desses herdeiros resolve abrir o inventário, que é o processo, procura um advogado, abre o processo, e em muitos casos a gente verifica, é condenado pelos outros. Aí pergunto, por que tu foi abrir, por que fez, não precisa, a gente fica administrando aqui. Não é assim, isso não é correto. O correto é que se abra o processo de inventário, e aí começa a nomear, então, quem são os herdeiros. Uma dúvida que é recorrente, né, inclusive agora nos últimos dias também, de novo, né, uma pessoa que faleceu, deixou lá alguns irmãos vivos e outros falecidos. No entendimento dos familiares ali, sem procurarem um advogado, aí veio a consulta, seria de que somente aqueles filhos vivos, aqueles irmãos, na verdade só tinha irmãos, aqueles irmãos vivos que receberiam a sua cota na herança. Não. Então, nós explicamos, né? E aqui, para deixar bastante claro, aqueles irmãos do falecido que já faleceram previamente, né? São chamados pré-mortos, a abertura daquela sucessão, daquele falecimento que gerou a sucessão de inventário, aqueles filhos, aqueles sobrinhos do falecido também herdam por representação. Ou seja, aquela cota que o seu pai ou sua mãe receberia por ser irmão do falecido, compete a eles, cabe a eles. Né? Então, um fato curioso, por exemplo, num caso onde existem 2 pré-mortos, 2 irmãos pré-mortos, eles herdam, né? Então, cada irmão recebe o mesmo percentual a que lhe caberia, passa para os seus filhos. Aí, se um desse pré-morto tinha um filho só e o outro tinha 5, o que vai acontecer? Um dos filhos vai receber o quinhão inteiro e os outros sobrinhos, que são os outros primos, que são 5, recebem 20%.
do quinhão hereditário. Então, às vezes, dá aquela questão, mas espera aí, nós somos todo primo, todos somos primos. Aquele primo recebeu mais do que os outros primos? Claro, por quê? Porque eles só recebem o quinhão do seu pai ou da sua mãe, pré-morto, naquele inventário, e aí vai repartir entre os irmãos, ou fica para si só, se é filho único, né? Digamos num caso assim. Então, assim, então, o que a gente orienta, o que a gente procura sempre esclarecer, é que aquele herdeiro que procurou um advogado e que abriu um processo de inventário, ele não está fazendo nada de errado, ele não está se apropriando de nada, ele está seguindo com o que manda a legislação, que é dever do herdeiro abrir o processo de inventário e não deixar assim, atirado. Bom, nós estamos aqui no escritório do Dr. Hablish, o Dimensão está ao vivo nessa manhã de terça-feira. Nós estamos conversando com o Dr. Hablish, que é advogado, sobre os direitos do consumidor. Se você tem algum imóvel, veio a falecer, né, como é que existe o trâmite, né, para a divisão de bens entre os filhos? Uma pergunta, doutor. Quando o senhor toma um chimarrão, a gente conversa aqui, a nossa mesa redonda. Morreu o Adão, que é o dono da família. Morreu Adão, tinha 3 filhos. Claro, tem a parte dos filhos agora. Mas o Adão tem um filho adotivo, de nascimento. Nasceu hoje, 2, 3 dias, ele já está na casa do Adão, que tinha outra mulher, que fez o filho com outra mulher. Mas ele é casado, tem esposa, tudo certinho. Esse filho adotivo tem direito a alguma coisa ou não tem? É assim, a legislação ela vem mudando ao longo dos séculos, né? Porque o direito ao patrimônio, à herança, já vem lá do direito romano, aí 2.500 anos a mais, né? Então, na legislação brasileira, já foi diferente. Aquele filho gerado fora do casamento, coisa e tal, ele já não tinha acesso à herança, certo? Em processos mais antigos, a gente já viu alguma coisa a respeito disso. Só que hoje em dia, a legislação atual, todos os filhos eles têm direito à sua herança, à sua cota à parte. Não há distinção entre um filho e outro. Claro, ressalvado se essa pessoa, se o Adão ali ele era casado, reserva-se a meação da esposa. Aí o que vai ser inventariado, na verdade, não é todo o patrimônio dele, é metade. Porque se ele era casado, a meação fica reservada e a outra metade divide pela quantidade de filhos. Seja esse filho, claro, desde que seja registrado ali, né, a paternidade, tudo. Seja filho da viúva meeira, seja filho de uma união extraconjugal, né? Se é filho dele, vai receber igual. E até mais um fato aí, né? Por exemplo, o Adão faleceu, tinha um determinado bem, né, bens de herança, reservada a meação da esposa. Aí são, digamos, 2 filhos. Tá? Então, aquela outra metade ficou 25% para cada um, certo? Na abertura desse inventário, do processo de inventário, vem lá por fora, né, correndo paralelo lá, alguém e se identifica como filho não reconhecido. Tá? Esse alguém vai se habilitar no processo de inventário, vai entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade, né? Seu pai já falecido. Essa ação sendo procedente, esse filho passa... Perdão, deixa eu desligar esse telefone aqui. Pronto. Esse filho passa a ter, uma vez comprovada a sua filiação, DNA ou outras formas qualquer, né? Não é só por DNA que se identifica a paternidade, pode ser por outros elementos. Identificado, ele vai ter o mesmo, ou seja, aqueles 2 filhos que receberiam 25% cada um, vai passar então a cada um a ter o que? 16, alguma coisa por cento, ou seja, ele ganha os direitos equivalente aos outros. Sim. Então, automaticamente tem o direito dele também, só tem que ser reconhecida a paternidade. Então, acho que você está entendendo bem a nossa mesa redonda de hoje, né? Herança, essa é a palavra certa, é o que sobrou. Né? O camarada morreu, né? Só ficou, digamos, um filho, né? Tem que ser dividido igual, né? Montar ali.
Então assim, ó, em alguns casos que a gente observa, né, o cidadão faleceu, aí passou 5, 10, 15 anos e os filhos não abriram o inventário, não foi feito nada. Pode ser aberto. Pode ser aberto a qualquer momento. O correto é até 60 dias após o falecimento. A lei, até pouco tempo atrás, era 30 dias, agora é 60 dias. Prevê até uma multa se não abrir, mas essa multa eu nunca vi ser aplicada, na verdade. Né? Não, na prática não acontece isso. Mas naqueles casos que fica muito tempo sem abrir um inventário, o que a gente percebe, que a gente nota, às vezes, é um herdeiro mais, digamos assim, mais avançado do que o outro, né? Acaba se apropriando daquele bem. Né? Seja um apartamento, vai ficar morando no apartamento, aí não tem interesse em abrir o inventário, porque quer ficar aquilo para si. Né? Seja um outro bem, um automóvel, não vou abrir, vou ficar usando o automóvel, não vendo, não vou repartir com os outros, né? Como é de direito. Então, assim, ó, não é solução, não é aconselhável a ninguém deixar de abrir um inventário. Né? Claro, a gente sabe que aquele que pede a abertura do inventário geralmente vai ser nomeado o inventariante. O inventariante, ele vai ter que, junto com o seu advogado constituído, ele vai ter que procurar a documentação, vai ter que trazer as informações do processo, vai ter que correr atrás de documentos, coisa e tal. Vai trabalhar, na verdade, né? Junto com o seu advogado, ele vai trabalhar bastante para que aquele inventário seja feito. Muitas vezes o inventariante, além de ter que trabalhar para que o processo de inventário dê certo, ele vai sofrer também até uma indisposição dos outros herdeiros, né? Vão dizer isso ou aquilo, coisa e tal. Então, assim, muito embora seja até, digamos assim, em termos de trabalho, seja trabalhoso e venha até, talvez, é comum ver um comentário maldoso de outro herdeiro, né? Mas o inventariante é uma pessoa, digamos assim, destacada. Né? É alguém que está buscando legalizar aquilo que é seu e aquilo que é dos outros. Então, o inventariante trabalha para si na proporção do seu quinhão e trabalha para os outros herdeiros todos na proporção de cada um. Porque, na verdade, assim, ó, a sucessão ela digamos assim, ela é legalizada, prevista em lei. Então, o inventariante não pode distribuir os bens do jeito que ele quer. Ele tem que distribuir durante a lei. E ali tem, em muitos casos, o Ministério Público, quando tem menor no meio, né, quando tem alguém interdito, e o juiz sempre é fiscalizar. Né? Então, ou seja, é o advogado, o promotor de justiça e o juiz a fazer com que toda aquela herança, todos aqueles bens sejam distribuídos de uma forma correta, dentro da lei. Então, o inventariante nunca vai estar fazendo nada demais, nada em prejuízo de alguém. Muito pelo contrário, ele vai estar trabalhando e servindo aos outros herdeiros. Esse é o Dr. Rables, que trabalha, né, é advogado, e que, paralelamente, aqui nós temos uma imobiliária Rables. Né? Esse trabalho da imobiliária, doutor, o senhor trabalha com compra, venda, a sua esposa, né, como o senhor comentou, ela que está na frente do setor imobiliário, é compra e venda de imóveis? Na verdade, a minha esposa, apesar de ser advogada, ela tem se dedicado nos últimos anos à administração de imóveis, né? Imóveis de terceiros, né? no ramo da alocação de imóveis. Né? Então, eu faço o jurídico junto com o meu filho, né? O Pedro Henrique. Né? Doutor Pedro Henrique. Nós levamos à frente aí as questões judiciais, né? Os processos todos. E a minha esposa, ela tem uma outra atividade, né, que é cuidar dos aluguéis, fazer os contratos, administração de aluguel, mas é uma outra empresa, né. Bom, portanto, se você tem aí algum problema, né, de informações sobre paternidade, sobre divisão de herança e tudo, procure seu advogado, né, que nem o Dr. Rables está por aqui, para que você tenha umas informações melhores, tá? Aí na sua cidade, né, aquele advogado de família, ou se não tem, procura um advogado, porque né, melhor você trabalhar com um advogado, né, doutor, do que partir sozinho para tentar resolver os problemas. Às vezes a gente tenta resolver alguma coisa com o conhecimento que tem, né, não sendo da sua habilidade, né, no caso o direito, né,
tu acaba tendo algum prejuízo, algum patrimônio, né? Às vezes as pessoas perdem um patrimônio porque não fazem a coisa da forma correta, né? Então, se procurar um advogado, seu conhecido, de sua confiança, né? Isso com certeza vai estar bem assegurado todo o seu patrimônio. O doutor estava comentando conosco que o prazo para esse sistema aí, né, de herança, 60 dias é o normal, né, doutor? Depois deve pagar uma multa. O prazo previsto em lei, que era de 30 no passado recente, hoje é de 60 dias, né? 60 dias. 60 dias. Muitos cumprem esse prazo, mas aqueles que deixam de cumprir o prazo para abrir o processo de inventário 60 dias após o falecimento, não perdem o direito, né? Pode abrir em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, não há... Uma multinha, né? Essa multa até hoje eu não vi aplicada. Está prevista, mas eu não vi aplicada em caso nenhum. Mas vai que de repente alguém queira aplicar. Né? Pode ter uma aplicação de multa aí. Pode. É verdade. Gente, esse é o Dr. Hables, que nos recebe aqui toda semana, com muito carinho, né? Colocando a você, amigo consumidor, amigo telespectador, as informações. A gente vai no decorrer das semanas falando sobre muitos casos, que nem hoje perguntaram para nós, como é que foi, Matheus, sobre o teclado, né? Compraram um teclado, a loja encaminhou autorizada, né? Isso. Então tá. Que nesse caso assim, direitos do consumidor. Aí a gente respondeu que autorizado tem que arrumar, se não faz um BO, leva na delegacia de novo e eles entram em contato com a fábrica. Tá? A fábrica é obrigada a botar outro teclado. Bom, então assim a gente está levando as informações do Dr. Hables, nos acompanhando sempre, né? Ele trabalha aqui no centro de Tramandaí, né? Na rua... Dr. Darcy Ribeiro Pinto, número 120. 120, bem ao lado do Nacional Supermercados. Então é fácil. Se alguém quiser uma informação com o Dr. Hables, por favor, ele não vai se acanhar de dar uma informação para vocês. Doutor, muito obrigado. Agradeço muito pelo tempo de vocês aí, e nós queremos sempre, assim, nós que militamos na advocacia, a gente tem, claro, além de um trabalho, de uma profissão, a gente tem também uma missão, né? Que é fazer com que aquela pessoa que venha procurar um advogado sempre, nós temos aquele prazer depois de saber que ela vai, naquela noite, nas próximas, deitar e dormir tranquila. Por quê? Porque alguém está resolvendo aquele trabalho, aquela questão jurídica que ela não tinha conhecimento, às vezes nenhuma noção. Então isso nos tranquiliza. Isso, além de ser o nosso pão de cada dia, né, nos traz muita satisfação também em saber que a pessoa segue o seu rumo com o seu direito garantido e vai dormir tranquilo. Estamos conversando com o doutor semana passada e não me esqueci uma coisa que o doutor falou. Bueno, antigamente eu tinha que pegar meu carro, eu tinha um cliente de São Borja, Uruguaiana, eu tinha que sair de Tramandaí e ir para Uruguaiana. Claro, são horas e horas, né? Agora, e aí tem diária, tem comida, tem despesa, tem outra... Gente, é uma coisa. E hoje o doutor Hables já trabalha com o que a lei lhe concede, que é o famoso computador, famoso online. A gente, né, vai, trabalha, vê, a coisa está mais fácil. Tem muita gente que pensa que vou lá no advogado, vai levar 1 ano agora para resolver o assunto. Não. Hoje em dia existem os sistemas, né, de informática rápido, né, doutor? Aqui no estado do Rio Grande do Sul foi adotado há alguns anos atrás, cerca de 3 anos atrás, quase 4 anos, o sistema EPROC. O sistema EPROC, ele foi criado pela Justiça Federal aqui da região sul, que é da 4ª região. Ela foi criado e foi doado esse mesmo sistema, por ser um sistema muito bom, para o Poder Judiciário Estadual. Então o Tribunal de Justiça estava começando a implantar esse novo sistema, e com a pandemia, onde fecharam-se as portas dos tribunais, né, o tribunal entendeu que era o momento de alavancar, de acelerar. E hoje, praticamente todo o sistema, todos os processos, são 3, 4 milhões de processos no Estado, ou um pouco mais do que isso, estão quase todos já digitalizados. De forma que a gente abre os nossos computadores e ali a gente tem a clareza de toda a documentação do processo, né? Então, no mesmo dia que cada advogado na sua sala, a gente vai para São Leopoldo, vai para Santa Maria, vai para Florianópolis, qualquer lugar
do estado ou fora do estado, através do nosso computador aqui. Os processos estão todos ali. Ou seja, basta tu acessar o processo com o número dele ou com o nome da parte e a gente, para distribuir uma ação, para fazer uma petição, é tudo ali. O advogado não sai mais hoje. Às vezes chega uma pessoa aqui, eu sou lá de Caxias do Sul, tem uma questão lá para resolver. Não há problema nenhum. A única diferença que o advogado vai ter aqui nesse novo sistema é, em vez de colocar a ação judicial, se for o caso, na comarca de Tramandaí, ele vai selecionar a opção Caxias do Sul. Ele vai entrar lá na comarca de Caxias do Sul. E a cada processo novo, a gente tem uma opção ali. Tu distribui um processo e tu tem uma opção que é oferecida pelo sistema 100% digital. Ou seja, se a opção do advogado e do seu cliente for em fazer um processo 100% totalmente digital, sem nunca ir no fórum, sem ter audiência presencial, ele vai fazer essa opção. Então, as petições, a inicial, as perícias, as audiências, a sentença, tudo será virtual. E isso é um conforto para todos. Né? Para nós advogados, então, que vivíamos na estrada aí, às vezes a gente chegava no final de semana cansado, porque tu rodava milhares de quilômetros para em vários processos, com papel embaixo do braço, buscar e levar papel. É aquilo que se dizia, né? Advogado é um despachante. Porque leva e traz documento toda hora. Hoje não precisa. Se somos despachantes, pelo menos um despachante digital, é eletrônico, já mudou um pouco. Mas isso, claro, vem a acelerar também o ritmo dos processos que, historicamente, no Brasil são muito, ainda continuam, né, bastante. Mas com esse sistema está sendo abreviado, né, está sendo, digamos assim, acelerado no seu ritmo. Né? Oxalá a gente consiga amanhã ou depois aí, né, entrar com o processo e resolver em poucos meses, né, que hoje não é para todos os processos que se faz isso. Então, portanto, acho que você entendeu, né? Telespectador, a gente está encerrando essa reportagem da manhã de hoje, Direitos do Consumidor, falando com o Dr. Hables, aqui de Tramandaí, que adora um chimarrão, é gaúcho, né? Obrigado, a gente agradece, doutor. Semana que vem vamos voltar com outras perguntas. Esse monte de medalha aí, doutor, que olha, se você olhar lá, ó, é uma coleção, né? Tudo isso aí, como é que funciona? Bom, na verdade é o seguinte, ó, nós do ramo do direito, né, nós temos um dia a dia, né, digamos assim, voltado ao intelecto. Né? Nós pensamos, mas não saímos da cadeira. Ainda mais com o processo eletrônico agora. Né? Então, isso aí, na verdade, assim, ó, o advogado, ele passa o seu dia a dia, que nem disse uma filha de uma colega minha uma vez, advogado passa a vida resolvendo o problema dos outros. Né? Bastante. Claro, nós somos técnicos, né? Então, assim, digamos assim, a paixão que envolve aquela pessoa com o seu problema não nos atinge. Né? A gente só vê tecnicamente a situação, mas não deixamos de levar esses problemas nos nossos ombros. Né? E aí, como é que se faz para resolver isso? Tem que ter uma atividade. E essa atividade não pode ser intelectual só, ela tem que ser física. Então, uma corrida de rua, né, seja ela de 3 km, 5, 10, 21, 42 ou ultras maratonas, aí, é uma solução para isso. Né? Então, cada vez que eu fico aqui no escritório, o dia inteiro, tratando de problemas, né, só intelectuais, só documentação digital e tudo, quando eu penso que aquilo está demais, eu olho para trás e vejo, não, peraí, vai ter uma corrida nesse final de semana, vai ter uma no outro, aí a gente aproveita, vai lá, faz uma corridinha, soa bastante, vai participar, né, porque no meu nível não é nível de campeão, é nível de participante, né? Então a gente traz uma medalhinha só para lembrar a gente de que não precisa ficar só em cima do papel e do computador. Tu pode, final de semana, ir lá para a rua e participar de uma atividade física. Rapaz, a gente vai passando os dias, vai ficando velho e vai aprendendo as coisas, viu? A gente trabalha bastante, né, Matheus? Serve para ti, né? Porque tu tá com uma barriguinha avantajada, né? O Matheus tem 1,80 m de altura e a barriguinha tá correndo atrás. Gente, olha, dá uma satisfação de olhar esse painel de medalha,
Bom, participei dessa corrida aqui, ganhei uma medalhinha. Participei dessa aqui, ganhei uma... Quantas tem aí, doutor, mais ou menos? Aqui tem um pouco mais de 200 penduradas ali. 200 corridas. Rapaz, eu não participo de uma, vou participar de 200. Doutor, muito obrigado, bom almoço. Muito obrigado pela visita. Mais uma vez, sempre com a nossa porta aberta para receber vocês aqui, pelo trabalho que vocês fazem para toda a comunidade aí. Nossa gratidão pelo trabalho que, na verdade, a divulgação, a informação é tudo, né? Nós temos que estar bem informados, né? Estando bem informados, a gente consegue andar melhor, consegue dormir melhor, cuidar mais do nosso patrimônio, né? Sempre a informação é tudo. E esse é o trabalho de vocês. Meus parabéns pela atividade que vocês fazem. O doutor treina bastante na praia, né? Para poder dar uma aguentadinha na corrida, né? A gente treina em tudo que é lugar. Treina no meio do mato, treina no chão, treina no asfalto, treina na praia. E a gente tem que correr em qualquer lugar. Tu vê, hein? Como é que funciona a coisa, a gente vai vendo. Vou ter que começar a correr, Matheus. Vou ter que começar a correr. Gente, muito bom. Oi? O tanquinho está começando a aparecer, a idade. Gente, obrigado pela companhia de vocês. Estivemos aqui no escritório, né, do Dr. Hablish, do Centrão de Tramandaí, bem ao lado nacional. Fica bem fácil de achar aqui em Tramandaí. E aí na sua cidade, se você está com problema também aí, como o doutor falou hoje, procure seu advogado. Procure o advogado mais próximo, vá no fórum, procure, faça alguma coisa. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Tá bom? Toda semana o doutor vai estar ajudando vocês, a comunidade, o telespectador. Se você tiver alguma pergunta, por favor, entre em contato com o Dimensão, que o Dimensão traz para o doutor responder. Então é isso aí. Bom dia e até a próxima. Esse é o Dimensão News. José Bueno, bom dia, bom almoço para todo mundo.